porque para mim é um aprendizado, né? Eu estou engatinhando, né, no mundo do autismo. Para quem não sabe, recentemente, muito recentemente, eu recebi esse diagnóstico, me entendi autista num grau leve, mas assim, de uma forma inesperada, com várias vozes, né, não só de psiquiatra, mas de nutricionista, são várias frentes, né, que atendem a questão do autismo. Muitas pessoas também não sabem disso, porque envolve neurologista, envolve psiquiatra, envolve a questão da nutricionista, envolve até a questão física, muscular, então a gente vai descobrindo, e foi em 2018 que eu já estava muito, assim, cansada de diagnósticos que não estavam funcionando, né? Eu fui diagnosticada há mais de 10 anos com transtorno bipolar, tomei medicação por anos, que é uma medicação que me fazia muito mal, e que, de repente, eu cheguei num estado em que eu não me reconhecia como bipolar e não me reconhecia mais eu como Ângela por causa do efeito das medicações, porque eu já não tinha mais controle sobre quem eu era. E depois de um tempo, a psiquiatra lá de Brasília, que ela nunca me atendeu como psiquiatra, era uma amiga, e ela falou, eu estava mostrando para ela, né, meus dedos todos arrebentados, dos pedaços que eu tiro, e ela falou, isso é sintoma de autismo, Ângela. E eu fui atrás, né, fiz consulta, quando eu voltei para Curitiba, fui atrás, e o psiquiatra falou, não, você não é bipolar de jeito nenhum. Tipo, e eu nem tinha falado da questão do autismo, e depois a gente foi percebendo, e eu fui encaminhada para nutricionista, e graças a Deus tem uma pessoa que decidiu me ajudar com o plano de saúde, que é realmente um presente de uma amiga, né, que também é autista. Ela disse, Ângela, eu vou te ajudar porque eu sei que o que a gente precisa. Então, nesse último ano tem sido uma outra vida para mim. Em um ano, eu estou sem medicações pesadas, né? Eu tomo só algumas medicações contínuas, mas assim, porque eu tenho hipotireoidismo, tenho outras questões, né? Mas eu sou toda torta, tenho uma veia a mais no braço esquerdo, torta, tenho a orelha defeituosa, para quem não viu, né? Tem um monte de coisa esquisita, mas assim, quando a gente fala do autismo, é um outro mundo. Eu digo para vocês, agora eu estou percebendo o mundo em que eu sempre vivi e nunca compreendi. É muito estranho, mas é um aprendizado. Não, porque quando a gente fala de pureza, impureza, na Bíblia, no Antigo Testamento, você tem o santo e o profano, que o profano não é mal, o profano é o comum. Santo é que é separado, que ele tem uma finalidade exclusiva. Então, a exclusividade de algo determina a sua santidade. Então, o santo que é o separado, e o profano é todo o comum, o que é comum. E dentro do comum, você tem o puro e o impuro, que entra as regras de pureza. Então, dentro daquilo que é comum, daquilo que é profano, você tem a separação do que é puro e impuro. E nessas regras de pureza, o que acontece? Se desenvolveu toda uma teologia, toda uma ideia de uma hamartiologia, né? Que é a questão toda uma ideia de pecado, toda uma ideia em cima do que é contra a vontade de Deus e o que não é. E aí você confunde, você começa a mesclar, a fazer uma intersecção entre os desvios daquilo que é convencional, que a gente está falando sobre desvios,
do convencional, que é aquilo que é convenção social, e confunde isso com pecado. E a cultura da igreja, nós estamos falando de igreja evangélica, protestante, né? Eu não sei vocês, mas eu nunca estive imersa numa cultura católica. Então, eu realmente não tenho como falar de experiência, eu só posso falar daquilo que é técnico, né, do que eu estudo. Mas de experiência, a cultura protestante, a igreja evangélica brasileira hoje, ela tem essa confusão. Ela vive nessa confusão daquilo que é desvio da convenção social para aquilo que é pecado, para aquilo que é demoníaco, para aquilo que é contra a vontade de Deus. E o que a gente tem hoje, infelizmente, é uma vida cristã fatalista, e até o Ariovaldo Ramos, eu gostei uma vez de um vídeo que ele falou sobre determinismo, e veja, o Ariovaldo é de tradição reformada, né, de teologia reformada, e ele e por isso eu levei muito em consideração a fala dele, de que a gente não pode confundir a teologia, o sistema de crença, nossa fé, com, por exemplo, um fatalismo que é muito característico de religiões hindus, da religiosidade hindu, por exemplo, que é a ideia do karma, de que você é assim, você tem que morrer assim e acabou. E até eu gostei muito, se você der no YouTube lá, determinismo, Ariovaldo Ramos, já vai sair a fala dele no YouTube lá. Mas vale a pena, porque como que você vai pegar um material que diz que Deus fez você para usufruir o máximo da vida, para ter saúde. Deus não fez você para ter doença. Deus não fez você para ter problemas financeiros. E que faz com que as pessoas enxerguem o outro como demônios, como pecados ambulantes, né? Como resultado de maldição, como foi o caso aqui que foi falado, né? Para começo da história, o povo nem lê a Bíblia. O povo que fala isso não estuda a Bíblia. Vamos, né? Se estudar, já metade disso aí já acaba. Agora, outra coisa são o tanto de traumas que são acumulados. E a gente precisa falar de situações reais. Como, sim, por exemplo, independente do... vou dar um exemplo que nem é a questão do autismo. Eu tive, por 15 anos, crises de vesícula. Nossa. Por 15 anos. E eu não sabia o que era. Então, eu tinha aquelas dores, eu tinha aquelas crises, vomitava, daquela coisa errada toda, aquela dor desgraçada. E sempre ia para o posto de saúde, tomava soro, daí tomava remédio, melhorava, voltava para casa e continuava a vida. Passava o tempo e o intervalo entre essas crises foi cada vez diminuindo, né? Mas, né? E eu nem sabia a minha condição, na verdade, por que eu tinha aquelas crises. Eu lembro o dia em que eu estava tendo uma crise na casa dos meus pais, e um pastor da igreja que eu era membro na época, que eu saí faz mais de 10 anos, ele, considerado profeta na igreja e líder da escola de profetas da igreja, foi chamado, veio para a casa dos meus pais, eu me contorcendo de dor na cama e vomitando, e ele orando, expulsando o demônio de dentro de mim. E ele saiu e eu continuei da mesma maneira, com uma dor desgraçada, vomitando. Depois, anos depois, eu descobri que a minha vesícula era um saco de pedras, basicamente. Ela tinha mais de 50 pedras de tamanho de milho de pipoca nela. E foi em 2017 que eu tive que retirar a vesícula. Então, pense como é que fica. Primeiro, o discernimento das pessoas. Ninguém pode aceitar que alguém se auto-intitule pastor ou profeta só porque fez um curso ou só porque acha que é. Para começo de história. Isso não tem nem fundamento bíblico, nem fundamento da dogmática, da história da igreja.
Outra questão é a desumanização dentro da cultura da igreja evangélica, de olhar para uma pessoa em dor e achar que imediatamente, só porque ela não está no estado considerado normal, ela é demoniada ou está em pecado. Que aí a gente volta para a questão filosófica do livro de Jó, por exemplo, que basicamente em Jó, o que se questiona no livro todo é a teologia da retribuição. Se você está assim é porque você pecou. Se você está assim é porque tem um problema. E essa teologia cai por terra. É só você ler o livro de Jó que cai por terra, porque não tem justificativa. Nem naquela história e nem na nossa vida. De você simplesmente achar que uma coisa está diretamente relacionada à outra automaticamente. Isso não é discernimento de espírito. Isso eu diria que é demônio. É esse pensamento que associa automaticamente a alguém que não está encaixado num padrão como demoníaco ou pecaminoso. Esse pensamento, esse julgamento, sim, eu considero demoníaco. Exato. E é muito importante que a gente, veja, no exemplo que eu dei, é claro que houve negligência médica, porque em 15 anos eu fui inúmeras vezes, né, para pôr de saúde, fazer exame, aquela coisa arada toda, mas o que é importante a gente delimitar aqui é que a gente está colocando o autismo e as questões de fé. Sim. E é importantíssimo que a gente não use essas negligências como desculpa para não procurar os profissionais de saúde. Né? Porque o que existe dessa cultura eclesiástica, cultura de igreja, né? Das pessoas juntarem justificativas para não procurar profissionais, para não ir atrás de diagnóstico, não querer saber, não querer se tratar, não tomar um remédio. Verdade. Eu fui aconselhada a deixar o medicamento, porque se eu tinha fé, eu tinha que parar de tomar um remédio. Eu fui aconselhada a fazer isso. E nesses encontros com Deus, que a gente já falou em outra live sobre abuso religioso, de ter como se Deus fosse agora curar no atacado, né? Então, daí ou cultos de cura e libertação. Então, Deus marca a hora para libertar e curar, porque se não for naquela hora, naquele lugar, ele não vai fazer. Então, você faz a agenda de Deus para curar e libertar, né? É ótimo isso, a maneira como quem é Deus nesse papo, né? Mas assim, veja como a nossa prática acaba sendo completamente insana e ainda causa um abuso, um transtorno e uma pressão sobre a pessoa que tem a deficiência ou que tem o transtorno, a dificuldade, que a pessoa ela acaba sendo constrangida a viver uma farsa. Por quê? Porque eu sei de histórias, de inúmeras histórias de pessoas que fingiram estar curadas e deram testemunho falso por causa de toda a pressão e constrangimento que havia em cima dela. Isso acontece com cada um que foge do padrão. Eu sei que não estamos comparando, veja, a homossexualidade não é doença, pelo amor de Deus, não é opção e nem é doença, é uma orientação, né? Que nós só vai estudar, que você entende o que significa isso, mas é a questão de que até mesmo na igreja, que em muitas igrejas que diz que é pecado isso, a homossexualidade, também são lugares onde existem homossexuais fingindo que não são para poderem permanecer naquele lugar. Então, a igreja virou um lugar onde pode tudo, contanto que ninguém saiba. Onde não tem problema você ser quem você é ou ter o problema que você tem, contanto que ninguém saiba. Então, você tem que manter suas crianças, a sua criança que tem alguma deficiência, transtorno, alguma dificuldade, você tem que mantê-la quieta. Você tem que controlar ela para que não incomode o ambiente. E aí você pode ficar ali, porque se você não controla aquela circunstância, nem você pode ficar naquele ambiente.
Então, virou uma sociedade, e isso vale até para fora da igreja, uma sociedade do controle, que você tem que ter controle sobre a situação, explicando por que essa situação está ali, por isso a gente fica buscando justificativa, quem pecou, onde que está o demônio, maldição da onde que veio. Alguém aqui mencionou nos comentários que é macumba, e daí você já tem todo um preconceito contra as religiões de matriz africana, e tem a intolerância religiosa em cima, para estar buscando, porque já demoniza a religião afro, então daí aquilo que é ruim já joga para lá. E veja que aí você vai criando toda uma circunstância de intolerância, de desumanização, de pressão, e aí você faz o quê? Você prefere viver naquilo do que simplesmente agir e tratar as pessoas como seres humanos. Existem pessoas com deficiência, mas deficiente não são as pessoas, deficiente é a sociedade que não está adequada e acessível a todos. Deficiente é a igreja. Então, deficiente é a igreja, não as pessoas. As pessoas possuem deficiências, mas deficiente é a igreja, que não trabalha com honestidade, com integridade, e que não traz à tona as questões para serem tratadas, que não aceita as pessoas como elas são, que não tratam as coisas como elas, com a visibilidade que precisa. Uma igreja que diz que todos são bem-vindos, mas não tem uma rampa para o cadeirante. Todos são bem-vindos, vírgula, né? Se você for cadeirante, vai ter que se arrastar para dentro da igreja. Então, tem todas as circunstâncias, todos são bem-vindos, mas se seu filho chorar muito alto, vai para a salinha lá dos fundos para não incomodar. E aí você vai simplesmente marginalizando as pessoas. Para quê? Para manter uma liturgia que ela faz sentido para alguns, ela está só mantendo uma tradição. E aí a tradição tem que ser confrontada, independente de quantos anos ela tenha, independente de quantas estruturas a sustentem. A gente precisa começar a questionar isso. Pessoas que se dizem líderes cristãos e que não têm a sensibilidade, a capacidade de questionar seus próprios dogmas, porque preferem pisar nas pessoas, preferem manter uma estrutura, um teatro de uma estrutura. Isso é muito sério. E isso vai até a sua casa, vai até as suas famílias, as nossas famílias. Porque pai, mãe e irmãos também não sabem lidar com a circunstância. E muitas vezes nós somos abusados dentro de casa por pessoas que nem eu estava comentando. Eu cresci ouvindo minha irmã me dizer que eu sou estranha. Eu cresci... eu já cheguei a sair com ela, da gente marcar de sair, e ela dizia, eu não vou sair com você se você não se trocar, porque com essa roupa você não vai. E só porque eu estava com um vestido todo colorido. Porque eu cresci ouvindo que eu não sabia combinar cor, que eu não sabia me vestir direito, que eu combinava tecidos diferentes. E hoje eu entendo que isso pode ser não é um sintoma do autismo, mas que eu recebi um diagnóstico muito tardio. Então, eu criei um mundo na minha cabeça de como eu achava que era bom se vestir. Mas ninguém mais se vestia igual a mim. Então, e as crises, eu sempre chorei muito, eu sempre tive crises muito assim, um choro compulsivo, com situações muito difíceis que as pessoas diziam, não, você está exagerando, não é tudo isso. E ficavam dizendo como se eu estivesse inventando uma situação. E era desesperador para mim. Situações que, às vezes, eu ter que trocar de roupa para sair com minha irmã, foi desesperador. Eu chorei compulsivamente trocando de roupa. E isso parece que não é nada. Mas para mim o meu mundo tinha acabado, tinha desabado. Eu não fui aceita. De você ter situações assim, é muito interessante. Uma vez uma pessoa que foi minha aluna e se tornou uma grande amiga,
falou para mim, quando eu era da missão, eu estava dando treinamento missionário, e ela falou assim, Ângela, você é outra pessoa dentro da sala de aula. Quando você entra na sala de aula, você se ilumina e você tem um mundo só seu. Você faz piadas e você faz as coisas, você leva... Eu levava máscaras, eu levava fantasias, eu botava peruca para dar aula. Uma lição, né? E, na verdade, eu entendo isso, que é uma forma que a única maneira que eu tenho de ensinar, de falar o que eu sei abertamente, sem ter vergonha, para mim isso aqui é muito difícil fazer live, porque eu sinto que eu estou o tempo todo, eu vou ser massacrada, eu vou ser apedrejada, alguém vai me dizer que eu não presto por causa disso, porque é muito difícil. Mas na sala de aula era um ambiente que era o meu mundo. Então, os alunos, eu sempre tive muitos alunos dizendo que era o máximo, era divertido, era diferente, era coisa. Mas eu entendo que eu criei um mundo paralelo para poder ensinar, para poder viver nesse mundo da educação. Eu dou aula desde os 15 anos, só que não é o mundo considerado normal. Eu não sou uma professora convencional, ou eu entendo isso hoje. Eu não tenho como ser uma professora convencional. Só que isso também é mal compreendido. Isso também então, é muito difícil para uma pessoa que tem autismo ela ser aceita profissionalmente, ela ser aceita no ambiente, até mesmo de igreja, de missão. Barulho para dormir. Eu já teve situação em que eu passei a noite chorando por causa de um latido de cachorro, por causa de uma pessoa vizinha fazendo barulho. Na missão era muito difícil, porque eu não conseguia eu não tinha condição de participar de uma reunião de oração às 8 da manhã. Todo dia. E eu fui chamada a atenção inúmeras vezes porque eu não participava dessa reunião. E eu dizia, por que não faz à tarde? Porque para mim é muito difícil. Se for lá, eu vou ficar praguejando durante a oração inteira. O que adianta? E essa questão do emocional, né? Quando eu sofri abuso no casamento, que eu vivi um casamento abusivo, com violência, eu tive crises muito fortes, emocionais, né? De choro, e teve um dia que eu apanhei e eu não sabia o que fazer. Eu me tranquei na cozinha e quebrei todos os pratos da minha casa. Isso eu estava em Moçambique, eu estava na África. Eu quebrei todos os pratos e deitei em cima pensando, não, eu preciso fazer alguma coisa, mas pense que é muito desesperador você querer que as pessoas entendam como funciona a sua cabeça e as pessoas simplesmente agem como se você fosse obrigado a funcionar igual elas, a pensar como elas, a agir como elas, a reagir como elas. Eu nunca tinha contado isso abertamente nessas situações, mas é muito doloroso você não ser aceita por causa de uma roupa que você veste, por causa de um cabelo que você tem, ou por causa de uma maneira, uma metodologia que você usa. O caminho que você tem para ser uma pessoa na sociedade em que a gente vive, que é uma sociedade capitalista, que mede você pelo que você tem, pelo que você pode pagar. Uma sociedade é uma sociedade demoníaca no sentido original da palavra, que te acusa e que te joga só te confronta o tempo para você não ser quem você é e se encaixar no padrão. Veja, uma pessoa que simplesmente ela tem uma maneira própria de criar vínculos, não significa que ela não é uma pessoa. E a gente é tão agressivo, que nem todas as lives, agora há pouco eu já comecei a sangrar, porque quando eu faço lives eu começo a arrancar os pedaços da mão, e eu fiz uma postagem esses tempos no meu Instagram contando isso e falando da questão do autismo, e uma pessoa simplesmente comentou, compra uma bolinha para ficar apertando. Eu tenho que falar isso.
As pessoas acham que elas sabem como resolver o problema dos outros sem sensibilidade, sem conviver com as pessoas, sem entender qual é a condição delas, por que elas fazem isso. Eu acho que elas podem sair dizendo para as pessoas como que elas têm que fazer as coisas, qual que é a solução para a vida delas, como se a gente fosse máquina, como se a gente fosse só apertar um botão, pronto, resolveu. Ainda bem que essa pessoa que falou isso não convive comigo, senão eu tinha enfiado a boca dele. Isso aqui não é tratamento para certos diagnósticos, não é porque funciona com você que funciona com os outros. Então, isso aqui né? Isso aqui não serve para nada para mim. Isso aqui é um coraçãozinho, na verdade, da Dark Side, da editora. Quando a gente, acho que eu mesma não me conhecia e não me conheço tanto, e eu vou agora só contar o que eu estava contando em off para vocês, né? Só para as pessoas terem uma ideia. Uma outra característica é que eu não consigo orar em voz alta, só eu e Deus. Quando me obrigavam a fazer devocional na igreja, graças a Deus não estou mais lá, daí o que eu fazia? Eu tinha que orar. E eu sabia que eu tinha que falar com Deus, mas era uma obrigação. Então o que eu fazia? Eu comprava cadernos e eu só conseguia orar por escrito. Durante anos eu fiz isso. Eu tinha cadernos e mais cadernos das orações. E orações, tudo do jeito que as pessoas oram por aí. Eu tinha tudo registrado, tudo escrito, cadernos e mais cadernos. E eu não entendia por que eu não conseguia orar em voz alta. Só que era, claro, na igreja, quando eu mando, ora aí, Ângela, você ora, por quê? Porque você, basicamente, papagaio ora. É só repetir o que as pessoas falam. Tá? Então, para as pessoas verem, a gente faz publicamente, não tem problema. Porque é só repetir, só fazer as formulazinhas. Mas quando tá só eu e Deus, essa coisa, eu praticamente não falo com Deus, de falar. Daí eu me derramo em poema, eu escrevo muito, e eu vou, né, tentando fazer essas coisas. Mas eu descobri que esse caminho, para mim, é de vida. A única oração que eu faço hoje, em voz alta para Deus, muito seguidamente, me ensina a viver. Porque viver num mundo em que a gente simplesmente não é tratado como gente, porque não é parecido com os outros, porque não faz o que os outros fazem, porque eu sempre fui comparada com a minha irmã, eu sempre fui a mais gorda, eu sempre fui a mais desajeitada, a mais estrambelhada. Infelizmente, ela carregou um peso muito grande, ela praticamente teve que ser minha segunda mãe, me cuidando, quando a gente ficava sozinha dela, e ela só é 4 anos mais velha que eu, então era uma criança cuidando de outra criança. E ela sofreu muito, e até hoje sofre por isso, porque ela carregou um peso muito grande a vida toda. E ela também não sabia lidar. Mas é muito difícil você ser comparado e não ter o mesmo, você não ser tão sociável, não ter amigos, você não saber nem namorar, você não saber se relacionar, e as pessoas dizendo, por que você não namora, por que você não casa, porque eu casei basicamente porque eu era solteirona, eu tinha que casar. Era uma obrigação social, em que as mulheres têm que cumprir o checklist. Eu me arrependo amargamente de ter me casado. Tanto por ter me casado, quanto por ter me casado com um homem abusivo e violento. Então, eu fico pensando que se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria nem casado, eu não teria nem ido para a África, eu não tinha feito um monte de coisas. Mas é claro que sabe que muito do que eu entendi hoje foi porque eu quebrei a cara nessas situações. Né? Mas eu nem sei se está fazendo sentido o que eu estou dizendo, mas é muito complicado você não poder ser quem você é. Simplesmente é muito complicado. Das pessoas olharem para a gente e dizer, não, mas você não tem nada.
Eu te conheço há anos. Não, imagina. Isso aí é coisa da sua cabeça, isso aí você inventou. E você olhar no espelho e saber que aqui dentro é diferente. Aqui dentro, você nunca vai pensar igual aos outros. E as pessoas me acham inteligente porque algumas coisas eu falo, coisas que outras pessoas não falam. Muita gente já disse assim, você tem coragem de falar as coisas que ninguém tem coragem. Não, isso aí é falta de ser mancol, eu não tenho freio. Eu sei que eu tenho dificuldade de ter freio. Mas isso também é uma característica que eu tenho que lutar e que eu tenho que saber dosar. Não é fácil. Eu sei que é divertido às vezes, mas nem sempre é bom, porque eu me exponho muito por causa disso. Minha irmã sempre disse que eu me exponho demais, mas eu não sei interagir de outra maneira. Então é muito difícil você dosar essas coisas, acharem que te conhecem, mas elas não sabem o que passa aqui dentro e não sabem o mundo que você cria para poder sobreviver. Porque é de muito raro encontrar pessoas que aceitem a gente como a gente é. É muito difícil porque as pessoas não têm noção do quanto elas através do constrangimento, ou de cercear a liberdade do outro, né? Porque isso de mandar cala a boca, ou né, de dizer para ficar quieto, isso é cercear a liberdade, é tirar direitos, né? E olha, eu não duvido nada que esse povo que faz isso é o povo que depois fica, eu posso falar o que eu quiser porque eu tenho liberdade de expressão. É esse tipo de povo mesmo. É esse tipo de gente, cara, porque e a gente já sabe até em quem votou na última eleição. É um negócio assim nossa, não ter noção de que somos do mesmo valor e da mesma condição com os mesmos direitos. E até pessoas com deficiência são pessoas inteiras, porque existe o capacitismo, né, de tratar uma pessoa com deficiência como se não pode, não toca, ela não sabe, ela não vai fazer. Isso é capacitismo, né? E tem a psicofobia, que daí é aquela coisa de você marginalizar, né, a pessoa. Uma vez eu assisti um vídeo de uma palestrante e ela era cadeirante, e ela estava falando sobre um tipo de prostituição que é feita. Ela designou como prostituição o uso de imagens e histórias de pessoas com deficiência para você dar um ânimo para quem não tem deficiência. Ou seja, aquelas histórias que emocionam. E daí, quando a pessoa ouve a nossa história, diz: nossa, eu vou ficar mais agradecida pela minha vida. Agora eu vou dar valor para aquilo que eu tenho, porque aquela pessoa que tem deficiência está contando a história emocionante. É um tipo de prostituição, porque você usa a imagem de uma pessoa com deficiência para você se motivar. Você está usando, você está objetificando o outro para você ser mais agradecido, para você ser motivado, para você. Então, é aquela coisa da superação. Isso. Gente, essa mensagem de superação, ela é desumanizante, ela objetifica a pessoa com transtorno ou deficiência para que você se sinta melhor. Então, a gente precisa se arrepender disso. A gente precisa se arrepender dessa atitude de usar o outro para a gente se sentir motivado, para a gente se sentir inspirado. Usar o outro como se ele estivesse superando alguma coisa só porque ele quer ter uma vida normal. Então, a gente tira do outro a dignidade de ser inteiro, do jeito que ele é. E a gente precisa superar isso, superar essa atitude e se arrepender disso. Usar a vida do outro para a gente se sentir motivado. Nossa, olha que lindo. Agora eu vou agradecer porque eu não sou igual aquela pessoa ali. É nesse sentido, porque a gente precisa colocar diante da gente as nossas atitudes. E como a gente destrói vidas. Verdade. Agride pessoas
para quê? Para massagear o nosso ego, para massagear e para a gente se sentir bem perto dos outros. E eu sei que algumas palavras são fortes, mas a gente precisa acordar, a gente precisa usar isso para acordar no trato dos outros. Porque esse tipo de prostituição, ou seja, vender a imagem de uma pessoa, vender a história de alguém, o testemunho de alguém, até para generalizar como se todos fossem a mesma coisa, ou para usar para você se inspirar na vida, você está desumanizando essa pessoa. Então a gente precisa ser consciente dessa situação, né? Só para vocês terem uma ideia, toda vez que eu gravo uma live aqui, pessoal, toda vez, eu não durmo na noite seguinte. Só para vocês terem uma ideia, eu sei, porque todas as vezes que eu fiz isso, aconteceu, eu sei que essa noite vai ser perdida para mim, porque a minha rotina muda de um jeito, eu não consigo relaxar. Eu passo a noite lutando para ficar calma. Porque mudou a rotina. E eu preciso dizer, a minha mãe hoje, veja, eu tenho 41 anos, eu moro nos fundos da casa dos meus pais. A minha mãe hoje é uma pessoa que ela tem sido a minha força. Essa questão da mãe, né? Nossa, porque eu às vezes converso com ela, mãe, olha só como eu tenho essas manias, né? Penduro roupa sempre do mesmo jeito. E quando ela pendura a minha roupa de um jeito diferente que eu penduro, eu falo com ela, mãe, eu não estou conseguindo olhar para essa roupa desse jeito. E ela percebe que eu tenho as minhas manias. E eu tenho que criar minha rotina, eu tenho que acordar mais ou menos no mesmo horário, eu tenho que fazer as coisas do mesmo jeito. Eu sei a ordem, já falei isso em lives. Eu tenho a ordem das redes sociais que eu entro. Eu não entro no Twitter antes de entrar no Instagram. Eu não entro no Instagram antes de olhar meu WhatsApp. E se eu não faço aquela rotina, mesma rede, na ordem, eu tenho os hábitos. Eu posto 3 imagens aqui, uma imagem aqui, um poema todo dia aqui. Se eu não faço isso, eu fico o dia inteiro agitada, incomodada. Eu tenho que criar essa rotina, senão eu não consigo. É muito difícil. Por isso que aí o pessoal fica, por que você me bloqueou? Por que você me excluiu? Por que você fez isso? As pessoas nem convivem com a gente, nem conhecem a gente pessoalmente e já acham que pode exigir um comportamento nosso. Acha que pode determinar como a gente tem que agir com as pessoas que nem convivem com a gente. Acha que tem direito de dizer como a gente tem que interagir nas redes. Então, eu ponho os meus limites. O nosso lema aqui é não sou obrigada. Não, ninguém é obrigado a agir como você é nas redes. Ninguém. Então, respeite os limites do outro. Respeite o não. Depois do não é abuso. Isso serve para qualquer coisa. Isso serve para estupro, isso serve para abuso religioso, isso serve para qualquer coisa. Abuso emocional, abuso psicológico. Depois do não, é abuso. Então, a gente precisa se frear em como a gente invade o outro. Se a pessoa está ali chorando, se a pessoa está ali incomodada, se a pessoa está se manifestando, respeite. Se você não sabe o que fazer, pelo menos respeite. E veja como a gente, nessa ânsia de resolver, né, para alguém, para deixar confortável alguém, acabam tentando forçar uma situação que para o autista, por exemplo, eu tenho a gente acaba entrando em grupos, né, de pessoas que enfrentam dificuldades semelhantes, e eu vejo tanto de pessoas, de mães desesperadas porque corre por aí se você der um tipo de produto e colocar no seu filho e assim, produtos químicos e coisas seríssimas, e começa a fazer uns negócios caseiros aí e tentar na ânsia de querer resolver o problema da criança, acaba colocando a criança em risco, acaba, né, pode matar a criança, pode causar sérios problemas para ela.
fazer ela ingerir certas substâncias químicas, sem acompanhamento médico, sem receita médica, simplesmente, e produtos químicos que também não tem nada a ver com remédio, né? É muito sério isso, é perigoso, e, na verdade, matando a criança, está matando o seu filho e não está ajudando. É um alerta, gente, é um alerta seríssimo para não ficarem se diagnosticando ou se dando receitas para tentar curar a pessoa. Pelo amor de Deus, isso é sério. Isso não cura. Isso é a mesma coisa que você querer tirar um demônio de uma pessoa que não tem demônio. Quer dizer, um pouquinho mais grave, né? Até porque você está matando o físico dela também. E é uma agressão, é violência, isso é criminoso. E você precisa se colocar no lugar dessa criança, precisa se colocar no lugar dessa pessoa que está sendo obrigada a ingerir substâncias que não vão fazer nenhum bem para elas, porque não tem comprovação científica, porque não tem acompanhamento médico, porque não tem receita. Então a gente precisa assumir a responsabilidade, como nós estamos falando de fé. Se você não é cristão, mas tem a sua fé, de outra religião, mas todo tipo de espiritualidade é se responsabilizar pelo outro. É agir e lutar e zelar pela integridade do outro. Isso é agir com fé, isso é agir com espiritualidade saudável. Isso em qualquer religião, em qualquer fé, qualquer credo. Então, a gente precisa agora começar a se responsabilizar, a agir de forma coerente com a nossa espiritualidade, a zelar pela integridade do outro. Se seu filho, uma pessoa que você conhece, ela tem autismo, você não está autorizado a forçar ela a ingerir qualquer tipo de coisa sem prescrição médica, sem acompanhamento, sem nenhum tipo de acompanhamento. Então, se você quer que essa pessoa sobreviva e tenha qualidade de vida, você quer zelar pela integridade dela, você precisa se responsabilizar por isso e por proteger essa pessoa dessas receitas caseiras e dessas dicas pela internet que podem causar danos sérios à saúde dessa pessoa. O respeito ao organismo individual ali, né? Não querer. Funcionou com aquela lá, então vai funcionar com. Geral. Fazer isso é passar por cima da individualidade da pessoa, da criança, né? É muito sério isso. E a gente tem que lembrar que qualquer tipo de promessa de cura absoluta, ela não tem legitimidade. Por quê? Porque quando uma pessoa te diz, faça isso que vai curar, ou venha nessa reunião que vai sair curado, isso envolve tanto tratamentos ou substâncias sem prescrição médica, quanto a questão da fé, o uso da fé para promessas de cura absoluta. Nós não temos nenhuma legitimidade para marcar uma hora, uma reunião, um momento e dizer agora Deus vai fazer, porque nós não mandamos em Deus, nós não somos Deus. Essa reverência à vida e à integridade do outro que nos faz não fazer esse tipo de apelo, não usar a deficiência, não usar o transtorno, não usar a condição do outro para promover uma espiritualidade hipócrita, que age sem legitimidade nenhuma. Isso, eu fico pensando a que ponto, muitas vezes, nós temos que pensar que essas figuras, esses heróis que nós colocamos, são pessoas que nós encarnamos até nesses defeitos, até nessas intolerâncias, até nesses preconceitos todos. E a gente precisa exorcizar isso de nós, exorcizar esse deslumbramento que nós temos com esses falsos heróis e começar a olhar para as pessoas
com a mesma dignidade que nós olhamos para esses falsos heróis, né? Olhar para essas pessoas que são vítimas de intolerância, que são vítimas do preconceito, que são usadas pela igreja para manter as promoções das suas reuniões de cura e libertação, que são usadas pela igreja para promover os seus eventos, as suas estruturas, que são simplesmente para servir mamão, simplesmente para juntar dinheiro, para manter um sistema de controle sobre vidas, de cerceamento de liberdades, de determinar quem dá para quem tem que ter sexo com quem. Nesse sentido que, para manter toda essa estrutura pecaminosa porque é corrupta, porque serve dinheiro, porque serve poder e fama, usando as pessoas, é que tem que acabar. Isso tem que acabar. E essa live, eu acho que está servindo para cada um de nós, aqui, de nós três, mas também de apelo para uma vida de coerência. Para nós não chegarmos ao ponto de usar um aleijado simplesmente para manter a aparência de que a gente é tolerante. É a mesma coisa de dizer, eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro. Eu não sou homofóbico porque eu tenho um amigo gay. E você usa o outro para manter uma imagem. E isso é pecaminoso. Essa atitude é pecaminosa. Essa atitude é corrupta. E é objetificar o outro. É você não tratar o outro como gente. E sim, você é que tem que ser exorcizado. Esse é o apelo, né? Mas, assim, é isso. Eu agradeço de coração por vocês terem paciência de me ouvir. A gente só está vivo porque tem gente que tem misericórdia da gente, ajuda a gente com consulta, com plano de saúde, com medicação, com livro para a gente poder estudar. É porque não é uma coisa fácil ter um emprego nessa condição, não é uma coisa simples. As pessoas não são tolerantes. O mundo profissional não é tolerante. Se você não encaixa no sistema, se você não encaixa no padrão. Verdade. Então, eu não sei quantos empregos eu já perdi por não encaixar no padrão. Então, é muito complicado a gente ter com quem contar nessa vida.